Vamos lá aí, gente, tudo bem? Esse sorrisinho de vocês que me ganha. Hoje nós vamos continuar o conteúdo da última aula, absolutismo e expansão marítima, tá? Vamos lá, absolutismo, centralização do poder, já falei, Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e também mercantilismo. Mercantilismo eu vou falar hoje. Expansão marítima, histórico, grandes navegações, portugueses e espanhóis. Jacques Bossuet, não confunda com Jacques Rousseau, tá? Esse carinha, ele vai defender em um texto chamado Política Tirada das Sagradas Escrituras. Ou seja, ele vai pegar a Bíblia e ele vai tirar argumentos para poder justificar a ideia de um governo político. E qual que é a principal ideia dele? Você já ouviu em algum momento da sua vida de que não existe uma folha que caia da árvore se Deus não permita? Que não tem um fio de cabelo da sua cabeça que não caia se Deus não permita. Ou seja, tudo que acontece na nossa sociedade, Deus permitiu. Isso abre margem para várias questões. Sejam para coisas boas, seja para coisas ruins. E até mesmo quando acontece alguma coisa ruim, existe um jargão religioso de que isso acontece para o seu bem. O mal que foi causado a você foi Deus te provando de alguma maneira. E também, você não precisa se preocupar com isso agora. Por quê? Porque o que importa é a próxima vida. Essa daqui não tem valor. O pós-vida, a vida eterna. Tá? Num sentido geral, tá bom? Não sou o Daniel que está falando isso. Tudo bem? Então, a partir dessa ideia, se Deus determina tudo o que vai acontecer, se Deus permite que tudo aconteça, ele também escolhe quem irá nos reger. E aonde que ele tira essa ideia? Do Antigo Testamento. Todos os reis antigos, eles são escolhidos por Deus, a dedo. A história de Saul, ele era um rei que foi escolhido por Deus, ele foi rejeitado por Deus, e enquanto ele governava, Deus falou para o profeta Samuel consagrar Davi, ungir Davi rei. O moleque era uma criança, trabalhava no campo, cuidando de ovelha, e ele foi ungido rei. Se eu tenho um rei, e ele foi escolhido por Deus, independente se ele é bom ou ruim, foi Deus que escolheu. Você vai brigar com a vontade de Deus? Você vai questionar o que Deus quer para sua vida? Pô, ele é todo poderoso. Só porque ele colocou um cara muito... vou cuidar com as palavras, tá? Muito deselegante, muito desagradável no governo, você vai questionar ele? Não. Você tem que aceitar. Por quê? Porque Deus está te provando. Tudo bem? Então, segundo a ideia do Jacques Bossuet, existia a ideia do direito divino dos reis. Que o rei estava ali por escolha de Deus. E você não vai rejeitar a escolha de Deus. Seja esse rei sendo bom ou ruim. Tudo bem? Continuando, e aí nós vamos para a parte do mercantilismo. Presta bastante atenção. A galera que viu minha interaula e a galera que não viu e que já tá enchendo meu saco pra eu postar, eu vou postar, só que eu preciso de tempo para editar, tá bom? Nós falamos sobre modos de produção. E aí, ó, presta bastante atenção para você nunca mais errar no vestibular e muito menos errar na vida, porque quando você ficar mais velho, você vai passar vergonha se você errar isso, tá bom? O que você escuta como feudalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, liberalismo, todos esses ismos que nós falamos no sentido político são modos de produção. Eu vou repetir, são modos de produção. O que isso significa? Significa que é a maneira com que a sociedade se organiza, como que ela vai produzir, quem serão os responsáveis por cada setor da produção e também como essa produção será distribuída. Qual será o critério de valorização dessa produção? Então, por um exemplo, no nosso sistema capitalista, você é contratado, CLT, recebe um salário mínimo, produz na empresa, você gera lucro para a empresa e parte do lucro volta para você como um pagamento. É o nosso modelo de produção. Por quê? Porque no nosso modo de produção, o que é visado é o acúmulo de capital. Tudo bem? Por isso se chama capitalismo. Não é acúmulo de valorização social, não é acúmulo de, como que eu posso dizer, de mérito social, não, é acúmulo de capital. Quanto mais dinheiro está gerando, melhor. E é por isso que na pandemia aumentou o número de bilionários no mundo. Por quê? Porque a produção não foi pensada para uma calamidade social, mas sim para lucro. Tudo bem?
Tranquilo. Nós vamos falar de um modo de produção hoje, que vai ser posteriormente o progenitor do que você conhece como capitalismo. Se chama mercantilismo, tá? O que o mercantilismo preza? Ele tem 3 pilares. Primeiro, metalismo, ou seja, acúmulo de metais. Todo tipo de metal precioso, principalmente prata e ouro. Se você, meu pequeno vestibulando, por algum motivo for teleportado de Londrina e acabar nos Emirados Árabes, se você tiver 30 mil reais no seu Nubank, o árabe vai olhar para você e falar assim, isso aqui não tem valor aqui não, papai. Eu quero dinheiro de verdade. Real não funciona aqui. Se você tiver com 10 mil reais em dinheiro e entregar na mão do árabe, ele vai falar assim, pô, isso aqui não tem valor aqui não, papai. Vai ter que trocar. Agora, se você estiver na sua mão uma aliança de ouro e você falar assim, ó, dá um prato de comida, o cara vai entender na hora. Ele nem fala português, mas ele vai entender. Por quê? Porque ouro é universal em qualquer lugar do mundo. Prata é universal em qualquer lugar do mundo. Se você chegar com uma corrente de ouro bem grandona assim, todo mundo vai te olhar. Vai se destacar e você vai conseguir comercializar ela em qualquer lugar do mundo. Então, quanto mais acúmulo de metal precioso, mais eu consigo comercializar em qualquer lugar do planeta. E nesse período, a balança comercial, a valorização da moeda, ela era muito equiparada ao acúmulo de metais. Sabe o que vocês chamam de bolsa de valores? A valorização do dólar, do real? Antigamente, o parâmetro era quanto que o país tinha de ouro acumulado. Se o país tivesse toneladas e toneladas de ouro, a moeda dele era valorizada. Se ele tivesse déficit de ouro, a moeda dele era desvalorizada. Porque pensa assim, ó, você tá fazendo amizade com 2 pessoas. Uma é pobre pra cacete, a outra é rica pra cacete. Você sabe como que é dar rolê com seu amigo pobre ferrado. Ele vai querer ficar na tua conta, ele vai querer naqueles rolê duvidoso. Você sabe que rolê duvidoso que eu tô falando? Tá? Ele vai chegar na hora de pagar e ele falar assim, pô, meu cartão não passou, passei pra mim. E se meu Pix que no limite não ajusta e você vai ter que passar pra ele. Ou você pode sair com aquele seu amigo rico. Que aí quando você querer pagar, o cara coloca o cartão na frente. Ou quando você for pedir dinheiro emprestado pra ele, ou quando você faz um empréstimo pra ele, você sabe que daqui a um tempo ele vai te pagar. Pelo menos ele tem uma grana confiável. E se ele não pagar, pelo menos você consegue arrancar o carro dele pra pegar o dinheiro. Não é? Quando você vai pedir um empréstimo no banco, funciona assim. Se você não tem nada, o empréstimo não sai. Agora, se você tem alguma coisa, o banco já fala assim, ó, dá para fazer um negócio com ele. Então, a nossa moeda, nesse período, ela era valorizada de acordo com o quanto de metal que esse país tinha. Continuando, balança comercial favorável. E agora, todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos, fazendo favor. Não precisa dormir, é só para fins pedagógicos. Imagine, sabe aquelas balanças antigas? Aquela balança que se você coloca um peso de um lado, o outro levanta, tá? Imagina essa balança. Do lado esquerdo, você vai imaginar um símbolo de mais, tá bom? E quando eu tô falando mais, pensa assim que é mais dinheiro. Quando eu vendo, eu ganho mais dinheiro, certo? Quando eu compro, eu perco dinheiro, não é? Então do lado esquerdo tem o mais. Do lado direito tem o menos. Se o mais do lado esquerdo estiver pesando mais, o que vai acontecer com o menos? Ele vai subir, certo? Então, se eu estou vendendo mais, eu estou comprando menos, correto? A ideia de balança comercial é isso. Tudo bem? É basicamente isso, uma balança comercial. Eu estou tendo mais lucro do que perda. Sabe quando chega o final do mês e você está desesperado para virar o mês para cair o pagamento? Porque a fatura do banco já está estourando, você está há 2 semanas vivendo no crédito? A sua balança comercial está desfavorável. Por quê? Você está gastando mais do que você está recebendo. E qual que é a ideia da balança comercial favorável? Na percepção de nação, é de que eu, como Brasil, vou exportar mais. Ou seja, eu vou colocar para o externo, para fora. Vou repetir, exportar externo, para fora. Agora, quando eu estou comprando aquela minha bolsa, aquele meu sapatinho da Shein, da China, eu estou importando, eu estou trazendo para o interior. Se eu exporto mais, eu vendo mais. Agora, se eu importo mais, eu estou tendo mais perdas. Então, a minha balança ela está desfavorável. Tudo bem?
Então a ideia deles era ter uma balança comercial favorável. E eles vão tomar uma série de medidas para isso. Uma delas é o protecionismo. Eles vão proteger a economia. Qual que é a ideia? É que tivesse uma importação taxada, nada parecido com o que está acontecendo no Brasil hoje, para que o produto que era produzido aqui seja consumido aqui. Então, por um exemplo, antes você comprava aquelas bugigangas, aqueles materiais de cozinha, a galera que é mais velha aí, que já tá fazendo o enxoval da casa, que nem eu, você comprava as coisas lá do AliExpress, da Shopee. Agora você vai ter que ir lá no velho da van comprar. Por quê? Se você comprar do chinês, vai ser taxado e vai ficar pesado. Não é? Então, quem que tá lucrando é o velho da van. E quem que tá gastando mais é você. Só que na ideia da balança comercial favorável, para o Estado é melhor. Porém, todavia, entretanto, esse dinheiro que nós pagamos pro velho da van não vai pro Estado. E eu não vou explicar por quê. Tá? Mas pensa um pouquinho. Porque o velho da van ele gosta de processar a galera. Se antes a moeda era baseada no ouro, ele deixou e começou a virar moeda, papel moeda, não continuou sendo apenas o ouro. A pirataria. O esqueminha, pegava uma moeda de ouro, derretia ela, colocava outro material dentro e aí envolvia ele com ouro. Então eu vendia um material falando que ele era ouro de verdade e ele não era. E isso gerava vários problemas. E aí também abria a margem da falsificação da moeda. Então a padronização de uma moeda específica para cada nação vai fazer com que ela tenha um lastro de originalidade para diminuir a pirataria. Entendeu? A escassez também do ouro, né? O ouro não era só usado para fazer a moeda, mas sim para outras coisas. Sim, também. Mas na verdade tem ouro pra cacete, gente. A gente acha que o conceito de escassez de ouro, ele é muito idealizada. Tem ouro pra caramba. Por exemplo, teu celular tem ouro. Já viu? Já parou pra pensar quanto celular tem no mundo? Se todo celular tem ouro, quer dizer que tem ouro pra caramba. Não é? É um valor especulativo. Por exemplo, o dinheiro é só um número, rapaziada. O Estado imprime aquele bagulho. E o outro país fala assim, esse dinheiro tá valendo tal coisa. Esse não tá valendo. É especulativo, é algo mais das nossas ideias. Contrato social. Alguém levantou a mão aqui? Eu tinha visto um reflexo. Tô vendo coisas, rapaziada. Mercantilismo, mais uma característica. Colonialismo. E aí começa a desgraça generalizada, porque antes as merdas elas eram regionais. Agora elas vão se tornar globais. Tá bom? Então, qual que é a ideia do colonialismo? É a exploração da matéria-prima nas colônias. E aí, coisas que você deveria ter aprendido com o professor Guilherme. Se você não aprendeu, vai aprender agora. Como que funciona uma ideia colonial? Temos uma colônia. É um local onde que é extraído toda a matéria-prima sem dar nada em troca. É algo forçado, algo roubado. E quem extrai essa matéria-prima tem um nome, é a metrópole. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Portugal era a metrópole da nossa região. E aí tem mais um ponto interessante. Londrina hoje é uma região metropolitana das outras cidades. E majoritariamente, não estou dizendo que a gente leva tudo, mas boa parte do que é produzido nas cidades vizinhas é trazido para a nossa cidade. Já pararam para pensar? Até mesmo mão de obra. Quantas pessoas aqui não são de Londrina? Você vem para cá porque aqui é uma região metropolitana. Aqui ela acumula esse conhecimento. Ela acumula não só conhecimento educacional, mas também de trabalho, recursos. Tudo bem? Aqui na relação colonial, eu pego tudo e não dou nada em troca. Algo forçado. Mais uma coisa, sistema de plantation. Isso daqui vocês também deviam ter aprendido com o Guilherme. O que é o sistema de plantation? 3 coisas. Monocultura, latifúndio e escravidão. O que é monocultura? Mono, Cultura é de cultivo. Quando nós falamos de cultura, são práticas cultivadas na sociedade. E no campo nós temos a cultura do cultivo de alguns tipos de produtos. A monocultura é quando eu planto só uma coisa. No início da colônia, nós temos a exploração do pau-brasil e também da cana-de-açúcar. Tem alguns outros momentos, como as drogas do sertão, depois nós vamos ver a extração do ouro, depois a gente vê a produção de café, entre outras coisas. Mas tudo isso voltado em um produto principal. Hoje no Brasil, nós basicamente temos uma monocultura, que é do quê? Soja. Tá? Segundo, latifúndio.
grande extensão de terras. Não é o pequeno produtor que produz soja. É o cara que é dono de hectares e hectares de terra. Quando você vai no mercado, você não compra do grande produtor. Não é a Seara que faz aquele frango. Sabe quem que faz aquele frango? É o pequeno produtor rural. E ele vende para a Seara industrializa aquilo e te vende. Mais de 70% do que você consome no mercado é do pequeno produtor. Tudo bem? E mais uma coisa, escravagismo. E aí nós vamos ver o processo de colonização da África para a retirada de africanos para serem trazidos para a América ou para a Ásia. Tá bom? E também casos de escravidão indígena aqui no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Expansão marítima, histórico de navegação. 2 países importantes, Portugal e Espanha. Vamos tentar correlacionar com o conhecimento que você tem. Por um exemplo, quando você pensa em Portugal, que prato de comida vem na sua cabeça? Pastel de Belém, não é? Tem várias coisas da culinária, e a que mais se destaca é o bacalhau. O bacalhau é uma cultura portuguesa há séculos. E como que eles conseguem esse tipo de prática culinária? Eles pescavam peixe em alto mar. Mesmo com barquinho fubango, furreca. Eles iam lá, pescavam esses peixes e comercializavam nas cidades. Tudo bem? Esse histórico de pesca em alto mar vai facilitar que um dia eles resolvam atravessar o oceano. Que eles deem a volta na África. Que eles cheguem na Ásia. Que eles venham para a América. A mesma coisa acontece com a Espanha. Por quê? Porque a Espanha é vizinha de Portugal. Tá bom? Por isso que Espanha e Portugal são chamados de países ibéricos, porque eles fazem parte da Península Ibérica. Você também devia ter aprendido isso com o Guilherme. Tá? E mais uma coisa, a Espanha vai seguir um pouco na beirada do que Portugal. Portugal vai dar a volta no continente africano e chegar nas Índias. A Espanha vai ficar com inveja, vai querer fazer a mesma coisa. Ela até faz, só que aí chega um certo momento que ela vai querer rotas novas. E aí eles acabam chegando na América. Vamos explicar isso daqui a pouco, tá? Que horas são? Alguém consegue me dizer? 25? Ai, que delícia, tô com tempo. Grandes navegações. Vou falar alguns nomes, tá? São 3 principais. Eu vou citar outros 2 que pode ser, vai que é cobrado, tá? A chance maior de ser cobrado é no Enem. A UEL não gosta muito desses caras. E eu vou explicar para vocês quem são. Primeiro, que talvez seja cobrado no Enem, é o Bartolomeu Dias. Quem que foi esse safadinho? Ele era um português que ele conquista o sul da África, numa região que depois que os portugueses colonizam, se chama Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque quando eles chegam naquela região, Portugal consegue uma nova esperança. Ué, professor, tá, que esperança? Esperança do quê? Por quê? Vamos pensar o seguinte. No século XI, eu falei para vocês, num cenário religioso, teve as cruzadas, certo? Que era os cristãos invadindo a região de Jerusalém, para poder conquistar Jerusalém, correto? Só que aquela região era dominada pelos turco-muçulmanos. Esses muçulmanos venceram mais de 5 cruzadas e não deixaram os cristãos se instalarem lá. Eles conseguiram se perdurar lá até hoje. A guerra que está acontecendo na Palestina hoje é dos descendentes desses muçulmanos. Tá bom? Então, se os caras resistiram 6 cruzadas, se pá que eles vão resistir essa guerra na Palestina também. Tá bom? O povo palestino, os caras é osso duro de roer, rapaz. Tipo, mano, bizarro. Enfim, tudo bem? O que acontece? Esse povo da Europa, eles eram carentes. Carentes do quê? De condição de vida boa. Os caras não sabem o que é um tempero. Não sabem o que é uma comida gostosa. Onde que eles vão achar esse tempero? Na Ásia. E o caminho mais prático para eles naquele período era por terra. E para ir por terra tinha que passar pelo domínio dos turco-muçulmanos. E os turco-muçulmanos estão uns 4 séculos ali, putaço com os cristãos. Fala, não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém, mano. O teu bisavô matou meu pai. Tu não vai passar aqui, filho. Não vai. Pronto, acabou. O que os europeus vão pensar? Vamos ter que arrumar outro jeito. Já que não dá para ir por terra, vamos pelo mar. E aí que entra o Bartolomeu Dias. Ele sai lá da ponta da Europa e ele dá a volta no continente africano e chega lá no finalzinho dele e coloniza aquela região.
E aquela região se torna o Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a esperança da Europa agora conseguir ter acesso aos mercados lá das Índias. Não é por um sentido social, é por um sentido comercial, tá bom? Segundo nome, tá? Esse daqui que é cobrado na UEL e o Enem, o EN, em todo lugar. Vasco da Gama. Vascão da Gama, ele, português, ele sai de Portugal e ele vai em direção ao Cabo da Boa Esperança e ele não para. Ele vai em direção às Índias. E ele consegue chegar lá. Ele consegue uma rota para chegar nas especiarias sem ser por terra. E ele consegue colocar tudo num navio e levar de volta. Ele não precisa ficar pagando carroça, não tem pedágio, não tem nada. Ele faz do jeito que ele quer. Só que tem um preço. Gente, rapaziada, as navegações morria gente pra cacete. Em média, pelo menos umas 25% das pessoas morriam. Por expedição. Ou seja, se a gente tinha 10 navios, pelo menos, ali ó, uns 2, 3, vai de arrasta pra cima. Tá bom? Continuando. Segundo grande navegador, Cristóvão Colombo. E aí, ó, pegadinha de vestibular. Cristóvão Colombo, ele nasceu aonde? Normalmente as pessoas falam que Cristóvão Colombo nasceu na Espanha. E ele não nasceu. Ele nasceu em Gênova, na Itália. Porém, quando ele descobre a América, ele está fazendo esse empreendimento sendo bancado pela coroa espanhola. Por isso que quando a gente pensa em Cristóvão Colombo, a gente pensa em Espanha. E acha que ele é espanhol, mas ele não é. Então, ó, é pegadinha de até nível de concurso. Quando você for fazer concurso, às vezes os caras querem fazer você errar na maldade. Tá bom? Então ele é italiano, porém ele recebe ordens da coroa espanhola. Tudo bem? E aí, qual que é a ideia dele? É ele sair da Espanha e ele dar a volta no planeta e chegar nas Índias. Ele só não esperava encontrar uma cacetada de terra no meio do caminho. O que vocês chamam hoje de América. Porém, o nosso amigo Cristóvão Colombo, ele era burro demais para perceber que estava numa terra nova. Eu vou repetir. Cristóvão Colombo, ele era burro demais para reconhecer que estava numa terra nova. Ele escreve um diário de bordo sobre a viagem. E quando ele chega na América, ele fala assim, rapaziada, chegamos na Índia, encontramos os índios. Aí que tá. Toda vez que você fala índio, você está errando e sendo burro, igual Cristóvão Colombo em 1492. Por que ele chamou os indígenas de índio? Porque ele achava que ele estava na Índia. E ele escreve como se ele estivesse na Índia. E as pessoas na Europa começam a ler sobre os povos da Índia, sem estar na Índia. E aí, toda vez que você fala índio, você está chamando a pessoa que ela é da Índia. Esse termo errado foi tão enraizado no nosso português que agora, quando a gente fala de quem nasce na Índia, nós chamamos eles de indianos. A gente trocou o sentido. E aí, ó, para quem não ouviu, no começo das aulas, vocês vão ouvir agora e a cabeça de vocês vai explodir. O que significa a palavra indígena? Indi é quem é de dentro. Gena é terra. Então, indígena é quem é da terra, quem é nativo daqui. Agora, pergunta. Valendo uma torta na próxima aula. O que é o contrário de indígena? Se indígena é quem é da terra, o que é o contrário de indígena? A cabeça de vocês vai explodir. Agora, olha pra mim que eu quero ver o olho de vocês, que é essa parte que eu mais gosto. O contrário de indígena... O contrário de indígena é alienígena. Não. Juro pra você, eu juro, rapaziada. Ali é de fora, gena é terra. Então, ser de fora da terra, ele é o alienígena. Quem é da terra é indígena. Então, quando o indígena estava aqui no Brasil e ele viu o europeu chegando, o europeu era o alienígena, rapaziada. Ele não era daquela terra. Juro pra vocês, eu não tô brincando. Gente, anteriormente... As ficções, as histórias que vocês veem no filme de alienígena, aquele bicho verdinho lá, todo esquisito, alienígena era quem era estrangeiro, quem não era da Terra. Só que como a gente teve um processo de globalização, contato mundial, o termo alienígena ele ficou vago. Por quê? Porque o Brasil ele é feito só de alienígena. É português, é espanhol, é russo, é alemão, é só estrangeiro, rapaziada. Então o termo alienígena ele fica desuso.
E a gente vai falar do quê? Algo que é fora do nosso planeta Terra. Dá bom. Só que aí você tem que especificar de uma maneira bem clara. Entendeu? Para os indígenas, os europeus, eles eram alienígenas. Vírgula. Ou seja, vírgula, fora de sua terra. O cara vai falar assim, o quê? Ele pegou o sentido original do conceito e colocou na redação. Esse maluco sabe o que tá fazendo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? E aí, mais uma coisa. Como que Cristóvão Colombo ele foi tão burro que ele não percebeu que ele estava num continente novo? Depois chegou um outro carinha que pegou os textos dele e falou assim, ô, o que ele tá escrevendo aqui não é a Índia não, já fui pra lá. Pô, não tinha a galera pelada não. A galera usava roupa lá. Os caras falavam indiano, não falavam essa língua aqui. Eles usavam... eles tinham outra cor de pele, eles tinham outra parte física, a natureza era outra. Eu acho que se pá, esse maluco achou uma terra nova. Sabe qual que foi o nome desse cara? Américo Vespúcio. E quando Américo Vespúcio falou assim, ô, Cristóvão Colombo achou uma terra nova, e aí falaram assim, rapaziada, é um continente novo. A gente vai homenagear a primeira pessoa que falou isso. Por isso que o nosso continente se chama América. Então, se o Cristóvão Colombo tivesse inteligência suficiente para falar assim, ó, achei uma terra nova, rapaziada, nós poderíamos ser povos da Colômbia do Sul. Ou Colombo do Sul. Então o cara descobriu um bagulho, só que ele não reconheceu. Quem ficou com o crédito? O Américo. E por isso que você é americano hoje. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral tenta fazer a mesma rota que o Cristóvão Colombo. E ele chega na região do Brasil, tá? Reconhece que é uma terra nova, e aí ele tem um acompanhante dele, o Pero Vaz de Caminha. E ele escreve uma carta para o rei. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E é o primeiro contato, é o primeiro registro que nós temos do contato dos portugueses com os indígenas daqui. E é um texto maravilhoso. Se eu não me engano, é umas 12 páginas. Meu, lê, é gostosinho de ler, porque você vê uns bagulho absurdo, tá bom? E algumas problemáticas. Palavras comuns que vocês escutam. Descoberta. Brasil foi descoberto? Não. Tá? Ele foi invadido. Segunda coisa, foi boa a chegada dos europeus? Essa daqui, ela é de matar o caboclo. Vocês não sabem quantas vezes eu lutei contra o infarto quando eu estava dando aula de história e algum aluno falou assim, ah, professor, o Brasil é assim porque a gente foi colonizado por Portugal. Quem dera se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, que agora a gente estava falando inglês. Rapaziada, vocês não têm ideia do que a Inglaterra fez. Vocês não fazem noção. Por exemplo, depois vocês pesquisam um negócio chamado Guerra do Ópio. Eles viciaram os chineses em drogas para poder continuar vendendo chá para eles. Os caras colocavam droga no chá para os chineses continuarem tomando. Vocês não têm noção quanto que inglês já foi um grande amado por Deus. A mesma coisa os outros países. Por exemplo, a Bélgica. A Bélgica, ela cortava os braços das crianças que não trabalhavam o suficiente. E pior, fazia um colar com esses braços e colocava as crianças para carregar. Gente, isso não é muito distante. Se você pesquisar no Google, Bélgica, Leopoldo II, fotos do Congo, você vai ver fotos de criança com a mão pendurada no pescoço. Não é algo tão distante. Rapaziada, a Europa foi uma grande desgraçada na vida dos americanos e dos africanos. Então não existe colonização leve. Não existe colonização melhor. Toda colonização é uma desgraça. Tudo bem? Não caiam nessa pegadinha. E mais uma coisa, e se a gente tivesse sido colonizado por outro país, ia ter outras desgraças sendo aplicadas. Principalmente, vocês já ouviram aquele negócio, ah, mas se eles não tivessem descoberto, a gente não ia ter tanta coisa boa. Mano, olha aqui pra mim. Vou te dar uma opção. Imagina você viver uma vida onde que você acorda e não tem ninguém mandando você levantar para ir trabalhar. Você levanta para trabalhar a hora que você quer. Você produz o que você precisa, não um excedente. Se eu preciso comer hoje, eu vou produzir para comer hoje. Eu não vou me preocupar amanhã. Porque amanhã eu vou sair de casa, vai ter um pé de jabuticaba, e eu vou pegar a jabuticaba lá, pai. Você não vai ter que se preocupar em estudar. Porque alguém já vai te ensinar ali no social. Isso só vai aprender o que é essencial. Imagina também você não ter que se preocupar com o vestibular. Imagina você poder sair de casa e não ter que se preocupar se o seu filho está sendo cuidado. Por quê? Porque a comunidade está cuidando dele. E aí chega um cara que fala assim, você está vivendo errado. O Deus que você adora é errado. Você acordar o horário que você quer está errado. Você tem que acordar 6 horas da manhã para começar a trabalhar às 7.
e ficar trabalhando até às 6 horas da tarde. Por quê? Para ganhar uma blusa com 3 riscos. Uma blusa com risco diferente. Você acha que se eu pudesse, eu tava trabalhando? Eu queria estar na praia agora, rapaziada. Eu queria estar pegando fruta do cacho. Meu sonho tá no Jardim do Éden. A gente tinha o Jardim do Éden aqui. Os europeus destruíram. E mais uma coisa, um novo continente. O Américo Vespucci é o primeiro a reconhecer que é um novo continente, por isso que o nome é América, em homenagem a ele. Tá? O continente tem o seu nome em sua homenagem. E mais uma coisa, aqui a parte do Pedro Álvares Cabral que eu comentei. Ele consegue uma rota alternativa que acaba chegando no Brasil e o resultado é a descoberta do Brasil em 22 de abril, tá bom? Tomem bastante cuidado com qualquer pessoa que fica nos stories do Instagram comemorando dia 22 de abril, tá bom? E é isso que eu explico na próxima aula. Um beijo, um queijo e tchau!